Chegou agora, rola iniciativa. Hoje vamos trazer um RPG diferente. Vamos ter um tal de Rufganor, Tesouros de Ganor, Lendas de Ganor. Mas que raios que é Ganor? Então hoje na nossa saga por trazer aí RPGs diferentes, nós vamos falar um pouquinho sobre esse RPG que vai dizer quem é Rufganor e por que está sendo tão falado aí na internet ultimamente. Bom, acho que nada mais justo da gente falar primeiro quem é Rufganor, né? Afinal, ele leva o nome aí dos dois outros séries que a gente vai falar. Não dá pra se dizer que é série, né? Porque um é um livro de RPG e o outro é um financiamento aí que vai trazer uma série de materiais. Então, quem foi Rufganor? Bom, no início da história dele, ele foi uma criança encontrada por clérigos de São Arnaldo, perto de um mosteiro onde eles viviam. E essa criança estava lá abandonada. E esse mosteiro, e assim como toda a história, ela ocorre dentro do reino onde é governada por um dragão vermelho chamado Zamir. E ele é tirano e governa com um pata de ferro, né? Não dá pra dizer aí. A ferro e fogo, talvez, seja a palavra certa para um dragão, né? Muito parecido aí com Scar, né? Voltando para Arton, a gente fazendo um paralelo aí. E tudo isso rolou dentro de um romance. Ele foi encontrado pelos clérigos ali e foi treinado, foi crescendo e ele foi descobrindo que ele era de uma linhagem de reis há muito esquecidos. Resumindo, ele era um órfão. Meio básico para qualquer personagem aí de RPG que a gente vê pelas maioria das mesas. Mas ele foi aí tendo seus mestres treinando, primeiro amor, aquela coisa toda de crescimento, daquele desenvolvimento do personagem, até que ele vai se tornar aí buscar o seu destino. Ele tem poderes ocultos, aonde a força dos seus punhos causam terremotos e assim por diante. Aquele famoso herói da lenda, né? É ele. Por isso também tem o nome de Lenda de Ganor, depois que é o RPG que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. E aí ele parte aí para essa missão onde ele vai se tornar um herói, um rei e tudo mais. E durante a primeira missão ele morre para goblins. Não, brincadeira. Era, pessoal, seria uma baita de uma reviravolta. Aquela mesa onde a pessoa faz aquele personagem com histórico todo gigantesco e morre pro primeiro goblin na estrada. Mas não, ele vai se tornando o herói, o rei e tudo mais. Tem um pouquinho aí de spoiler do livro, infelizmente, mas para eu poder explicar o RPG eu também preciso contar um pouco dessa parte. Então, bem resumidamente, essa é a história de Rufganor, que dá o nome ao RPG. Não vou contar mais para também não estragar quem quer ler o romance. Finish him! E seguindo aí com a nossa história, a gente tem aí os Tesouros de Ganor, que está em financiamento coletivo e já bateu todas as metas e estão já procurando por novas metas aí para quem está fazendo o apoio. Pois traz aí uns personagens que é do passado, né? Pois a Lenda de Ganor, pelo menos na sinopse aí do livro, a gente tem dizendo que Rufganor já está morto e ele já derrotou o Zamir. Baita spoiler, né? Tipo, próximo episódio, Frieza morre, é quase isso agora. Então, assim, a gente tem o quê? Informações de que Rufganor já não existe mais, o Devorador de Mundos também já foi derrotado, e aí mostra que novos heróis vão assumir esse manto, que no caso são vocês, né, que vão criar seus personagens, e enfrentar aí os deuses e impedir que o mundo seja destruído e o que mais quer que o seu mestre consiga inventar. Além disso, você pode jogar aí com raças um pouco diferentes, em relação à Tormenta, mas o sistema chega a ser compatível com Tormenta 20, então você consegue aproveitar elementos tanto de um quanto de outro em cada um dos seus cenários. O interessante realmente da Lenda de Ganor é o próprio cenário que foi desenvolvido dentro da mesa do Nerdcast, então com isso você consegue aproveitar aí a lenda toda, trazendo toda aquela história que vem aí principalmente dos romances, aonde a gente consegue ter um mundo novo, mas aproveitando elementos. Então, por exemplo, existem regras para você, de repente, governar um feudo, coisa que em Tormenta a gente não tem. Então isso talvez facilite para aqueles aventureiros que querem comprar terras, fazer suas fazendas, coisas desse tipo,
ali tem uma série de regras que podem ser aproveitadas de repente em Tormenta 20 também. Então, o que nós temos aí? Que foi o rei Ruf uniu, depois de derrotar aí o Devorador de Mundos, os 7 reinos e trouxe uma era de glória. A partir desse momento ele está morto e aí o mundo depende de novos aventureiros para manter a paz e conseguir manter os planos aí dos deuses ou de outros seres malignos para que não destruam toda a criação. Então, o livro traz muito conteúdo, tanto para mestres quanto para jogadores, para se aventurarem nesse mundo que foi criado aí. A primeira parte foi no Nerdcast lá em 2011, então faz bastante tempo. E agora uma segunda parte está sendo transmitida até ao vivo, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, como uma segunda parte aí vários anos depois, né? E aí, o que é o Tesouros de Ganor? São algumas metas tipo extras, como se o Ganor RPG foi lançado e agora eles estão trazendo algumas metas extras aí, alguns acréscimos para você que é fã desse reinado poder ampliar o seu conhecimento, o seu material e também aí alguns apetrechos especiais que a gente sempre gosta de ter na nossa mesa de RPG. E o que vai ter nesse tesouro? Bom, a primeira parte vão ser aí 2 graphic novel, então ou seja, quadrinhos, diferentes encadernações conforme o seu nível de apoio, que vai contar a história em quadrinho das 2 séries aí do Nerdcast RPG. Então a gente vai ter aí aquele graphic novel, quem apoiar em níveis mais altos, em sistema de brochura, capa dura, coisas desse tipo. Também vão trazer 2 livros de contos, onde cada um desses livros terá 10 contos e vão abordar alguns personagens da mesa aí do Nerdcast. O primeiro deles é a Máscara do Metamorfo, que vai procurar focar aí na história do Rupestre, o Metamorfo. E o segundo são as aventuras de Feldon e Alma, que é um elfo druida, e sua anã, aprendiz aí de druida, que por acaso cavalga um bode. Agora veja que pode ser interessante aí essa parte de um elfo treinando uma anã, né? Pode ser uma interação bem diferente do que a gente está acostumado, porque elfos e anãos já não se dão muito bem, mas aí eles têm que se dar por ser mestre e aprendiz. Então pode dar aí histórias interessantes para você acompanhar. Eles também vão trazer as miniaturas aí dos principais personagens, e se você apoiar no nível 4 ou mais, você recebe ainda também a miniatura da alma montada em seu bode, e mais qualquer outra meta extra que venha a ter. Então o pessoal está fazendo o quê? Seguindo a primeira mesa, depois a continuação dela está sendo nessa segunda parte, muitos anos depois. Eles também estão trazendo algo um pouco diferente, normalmente tem aquelas box luxo ou coisa assim, dessa vez eles vão trazer aparadores de livro aí, com imagens entalhadas da própria história. Não tem ainda imagens oficiais, porque até o momento eles não querem revelar, pois serão imagens importantes dentro da história que ainda vai passar no YouTube. Não sei quando você está assistindo, talvez já tenha até passado, mas por enquanto sem nenhuma imagem oficial. É aqueles apoios que ficam dos 2 lados do livro para quem não estiver visualizando o que eu estou querendo dizer. E além de tudo, ainda vai trazer algumas outras coisas, como um conjunto de dados especial, dice bag, mapa impresso em tecido, coisas desse tipo que todo mundo gosta aí de um extrinha quando compra esses kits maiores aí de RPG. Mas acho que a grande cereja do bolo aí que a gente tem é a estátua de Zamir em tamanho proporcional, tá bom? Então pode-se usar nas mesas de tabuleiro do Dragão Vermelho, feito pela Iron Studios, que vai ser só possível você comprar se você participar do financiamento coletivo, pois ela vai ter numeração limitada e promete-se que ela nunca mais será feita após isso. E além de tudo, você tem aí a qualidade do Iron Studios, que já é reconhecido mundialmente, tanto em pintura quanto na parte de escultura. Todo mundo já talvez tenha visto pelo menos uma estatueta dele, nem que seja através de um vidro, né? Então, quem quiser adquirir aí o Zamir, né, o dragão vermelho aí da história, você tem essa única chance, que é participando do financiamento coletivo no nível 5, tá bom? Mas põe aí nos comentários, você quer que a gente traga um pouco mais sobre as lendas de Ganor, um pouco mais sobre as regras, coisas desse tipo, como a gente faz já com Tormenta 20 e D&D? Então põe aí nos comentários se você já jogou, o que você tem achado, vale a pena, não vale? Põe aí a sua visão, que a gente quer conhecer um pouquinho do que você pensa sobre as lendas de Ganor. Se você está curioso para saber quais são os valores aí de apoio, eles estão variando bastante. Desde o nível 1, onde você tem apenas as mídias digitais,
você apoia por R$ 89,00 e tem acesso a todos os livros, graphic novels que eu falei aqui. Se você fizer o apoio mais alto, que é quando você recebe a estátua de Zamir, ele tem um custo de R$ 1.950, mais alguns add-ons que eles estão colocando e algumas metas que eles estão buscando, pois ele conseguiu atingir logo no primeiro final de semana 5 milhões de arrecadação no financiamento coletivo, quando a meta deles era 500 mil. Bom, como eu falei, comente aí, deixa um like se você gosta desse tipo de conteúdo, pra gente saber o que vocês acharam, o que vocês pensaram. Ale, gostei, acho que você pode trazer mais coisas sobre isso. A gente não abandonou a chamada de Cthulhu, nós estamos preparando um vídeo aí bem legal, estamos com uma ideia bem bacana para fazer, então logo a gente vai trazer mais coisa aqui para vocês. Mas a gente quer saber o que outros RPGs a gente pode estar falando aqui nesse espaço que a gente está colocando para sistemas diferentes do que nós estamos acostumados a falar aqui no canal. Queremos trazer uma variedade e procurar trazer esse canal aí para o maior número possível de sistemas que a gente conseguir falar para vocês. Então, põe nos comentários, participa aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos junto conosco. E eu espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!